novidades, porque, como você falou, o grande intuito por trás da sua primeira entrada foi dar uma chacoalhada e trazer uma nova visão, né, para o jornalismo esportivo dentro do esporte eletrônico, que a gente estava comentando, uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais informativa. Era uma coisa meio editorial, assim, meio tipo, vai ter esse campeonato. Sim. Esse jogador aqui falou tal coisa. Não vinha muita coisa de trás, assim. Vinham algumas incríveis, como a Bá, né, que mandou lá em 2015 o furo, né, da INTZ Red, da duplicidade, mas a gente não estava muito acostumado com isso. Quando vocês chegaram primeiro fazendo essas matérias comparativas também, mas você lembra qual foi o primeiro choque de gigantes? Não lembro, cara, mas eu acho que foi o caso do hostel da Kabum. Eu acho que foi esse. Eu acho que foi o... É o que eu tenho de memória, eu pensei nele. Já foram alguns, né? Pô, nossa, já me enfiei em algumas boas. Mas a primeira eu acho que foi do rosto da Kabum. Não tenho certeza, mas, cara, aquilo ali foi realmente, assim, uma chacoalhada mesmo, né? Foi, pra quem não sabe, né? Aquilo, houve... acho que o Vest, né? Era um deles, sim. Ele deu uma expose, ele falando que não tinha nem água, não tinha nada na parada e tudo mais. E, assim... Cabia o jornalismo da Voz aquilo ali e poderia parar ali. Mas eu não queria parar ali. Eu falei assim, bom... E tem o seguinte também. Ninguém tem a presunção da verdade. Exatamente. Esse é um ponto. Pode ser Nem que mesmo só... quem dá o exposed. É porque as redes sociais conferem ao expositor uma certa presunção da verdade. Dependendo de quem for o expositor também. Dependendo, claro. Não, se a pessoa já é uma pessoa que já não tem lá... Não digo nem isso. Tipo, sei lá, pegar uns casos... Se for uma mina, já automaticamente a veracidade já vai da internet já cai pela metade, né? Sim, verdade. Você tá querendo dizer nesses pontos. Sim, verdade. Tem isso. E aí, vamos ver se isso é verdade mesmo? Mas assim, não duvidando do jogador, porque nós acreditávamos que era verdade. E aí, na época, o Faber, que hoje está na Riot Games, a gente fez uma reunião e tudo mais, e eu queria continuar nessa história. E aí eu falei pro Faber o seguinte, eu e o Faber sentamos e discutimos, e se a gente for ao hostel como um hóspede? Vamos ver o que tem lá, vamos ver se aquilo lá realmente é um lugar para ser um lugar de esporte. Foram? O Faber foi. Eu não sabia. Eu sabia que vocês descobriram, né? Tiveram cobertura, mas não sabia que tinha sido assim. Interessante. Sim, o Faber foi. Estilo James Bond, hein? Então, mas era isso que o esporte eletrônico não estava acostumado. O esporte eletrônico estava acostumado a... Você deu o exposed lá, deu a matéria. Vest diz que não tinha água, que era o que ele falava lá. Kabum diz que não é bem assim, e acabou. Não tinha... Eles foram lá e disseram, então. Então, vamos ver então, assim, e de fato era um hostel que não tinha a menor condição de receber os garotos, que, inclusive, que a matéria do Faber diz que tinham festas ali, que não tinham ar-condicionado, que não tinha refrigeração e tudo mais, e aí a Kabum ficou irada com a gente. Mas por que ficou irada? Irada, porque não queria que aquilo ali... porque esse é objeto de tensão. É o que a gente tinha comentado. Exato. E aí é foda. Eu fui fazer uma entrevista, agora não vou lembrar com quem, e vou contar uma coisa que nunca contei. E ele queria que a entrevista fosse feita por Skype. E que eu mandasse as perguntas por escrito. E aí era o seguinte, eu mandava a pergunta para ele se reunia com os diretores e me respondia. Era uma pergunta a cada 15 minutos. Aí eu encerrei a conversa na hora. Eu falei assim, parou. Não, isso aqui eu não vou me propor a fazer. E aí ele ficou meio assustado e tudo mais. E aí, confesso que também muita jovialidade, muita paixão fogo ali, né? E assim eu acho que eu falei de uma forma mais ríspida, né? Não, assim desse jeito, essa entrevista não vai acontecer. Pá. E desliguei o negócio, eu falei assim, na hora que você quiser me dar entrevista mesmo, você tá com... Eu não tô entendendo, você tá precisando modular a resposta? Então, assim... né? Exatamente. Pedir ajuda. Me parece que você não tá muito confortável. Eu vou botar isso na matéria, que você levou cada 15 minutos para me responder cada resposta. E aí, no dia seguinte, ele ligou pro meu chefe pedindo a minha cabeça, como se ele tivesse esse poder. Falando assim, não, esse repórter esquentadinho, você não pode demitir ele, não? E aí, obviamente, o meu chefe me contou aquilo, e aí eu fui falar pra ele e tudo mais, assim, queria fazer uma matéria realmente falando que ele havia pedido na minha cabeça, que achava aquilo ali muito grave, que é um silenciamento muito grande, mas eu acho que essa foi a primeira grande polêmica, mas eram outros tempos do Twitter ainda, que não era aquela... E teve o caso que eu acho que foi o principal deles todos, que é a matéria do Flamengo pré-final do CBLOL. Segurou, só aproveitando esse da Kabum antes.
Porque é tanta coisa que eu falo, cara, pessoal que tá aí. Peço desculpa mais uma vez aqui, acabei de pedir a comida, tá, gente? Eu sou indeciso, mas aí eu decidi. Vai ver Pessoal que tá em casa, só pra vocês entenderem. Tem muita coisa que rolou, mas que não existia como podcast. Então, Sim. se existisse Não tinha uma oportunidade pra contar. Se existisse como podcast na época do Hostel, a gente poderia ter discutido isso. E a discussão nunca rolou. E eu acho legal puxar algumas coisas assim, porque eu tenho uma opinião, ou melhor, um ponto bem interessante que passou pela minha cabeça na época. Como que é curioso e como que é rápida a mudança das coisas na vida. Sim. Porque você entrou em 2016, como você Sim. falou. E a primeira notícia que você vê é essa. Só que para quem tava no cenário, essa notícia foi 2 vezes mais chocante. Vou te ser sincero, eu já sabia. Porque... Mas eu acho que normalizaram, né? Então... É isso. A minha reação foi tipo... Surpreso, mas não... Como é que é, né? Como é que é a frase? Você disse... Eu não sei exatamente. É surpreso, mas não sei o que lá. Tipo, não me afetou. Tipo assim, eu já esperava, sabe? Tipo, uma coisa do gênero. Então, tipo, não era nada fora da realidade, mas o que era fora da realidade, e aí eu não tô falando mal da organização, até porque eu respeito muito que é a Kabum, mas a Kabum ela tinha uma fama entre os jogadores e staff e tudo, de ser quem tinha a melhor game house. Mas isso fez da época da disso um Limeira. marketing. Fez disso um marketing. Então, e pros jogadores, quem nunca trabalhou com a Kabum, eu tive já proposta pra trabalhar com eles lá atrás, mas eu não aceitei, não tem nada a ver com isso, mas assim, um dos pontos que me chamava a atenção era, putz, tem um investimento aí em Limeira? Mas, cara, Mas tem uma estrutura. É uma estrutura. mega casa. Mas veja só, a Kabum queria a minha cabeça. Um dos diretores queria a minha cabeça. Como se ele tivesse esse poder pra isso. Logo em seguida, a Kabum fez uma autocrítica, caiu pro circuito desafiante. Aparece quem aparece nesse momento? O Titã. O Titã, sim. Aparece o Titã, eles reformulam, são bicampeões brasileiros. Eu não tô querendo dizer que as matérias ajudaram a isso. Mas, de alguma maneira, contribuiu para uma mudança de cenário da Kabum. Sim. Entendeu? Veja só Sim, como é que sim, a crítica construtiva pode, num primeiro momento, ser dura, ser, não devia ter falado isso, deveria ter me procurado, deveria ter falado disso. Mas ele serve a algum propósito maior. Isso... Que se a organização souber fazer a autocrítica, e eu acho que tem organizações que estão há anos aqui que não querem fazer essa autocrítica, em casos claríssimos, eu acho que toda a comunidade sabe, mas servem a eles, entendeu? Eu acho que pode contribuir. É claro que isso tem o mérito total da organização de ter sido bicampeã brasileira, mas precisou ter um momento de rompimento. É isso, né? Porque uma coisa é, sei lá, uma matéria que seja mentindo, uma coisa do gênero, mas se você está apontando uma coisa que é um fato, sabe? Você tem que lidar com aquilo, né? Claro que ninguém gosta de ter suas feridas expostas, mas Sim. é aquilo, a vida, ela tá aí pra isso, né? Tipo, se você tem uma ferida, alguém pode descobrir que essa ferida existe. E o esporte eletrônico precisa saber que está sob vigilância. Exatamente. E mesmo assim continuou acontecendo. Continuou. A gente teve o caso da tem- Intergalaxy Tigers, sim. que rolou Então, também. Supremo, Gabriel Supremo foi um dos caras que até veja a importância da imprensa, né? É claro que tem as redes sociais e tudo mais, mas a imprensa também confere também a proteção. Você pode fazer a denúncia anônima para mim. Se você não quer fazer o expose na internet, você pode procurar a imprensa para ser ou de forma anônima, entendeu? Então eu acho que isso contribui muito e contribuiu sem dúvida nenhuma para a Kabum bicampeã brasileira, não tenho dúvida. E aí você falou desse caso da Kabum que pediu sua cabeça, mas esse eu não fazia a menor ideia. Mas a gente sabe de outros tantos casos de equipes que reagem muito mal Muito mal. a matérias de diversas pessoas. Sim. Como é que você vê essa recepção? Você acha que os times ainda não entenderam como é que funciona o jornalismo? Eles acham que é publicidade, não é jornalismo no final das contas? Diga. Vou dar uma frase pra ele que eu ouvia com alguma frequência quando as matérias dele saíam, antes dele responder. Eu já vi pessoas lendo, pessoas influentes dos times lendo, falando, é um idiota. Eu ouvi mais de uma pessoa. Maria do céu. Aí lá vem esse idiota de novo. Mas é porque, mais uma vez, é o tensionamento desse lugar, tenso. né? E assim, isso vai acontecer, o esporte eletrônico vai aprender o jornalismo no dia que o meteoro cair à Terra. Não vai entender, porque esse é um objeto de tensionamento mesmo. Mas no esporte, no tradicional, é assim? Com certeza. Mas muito. reage igual? Sim, reage igualzinho. então ou até beleza. pior.
Ou até pior, no futebol, então é As muito coletivas. difícil. Coletivas é bem comum. Exatamente. Quebrar o pau, terminar a coletiva. Exato. É claro que pode ser um ambiente mais saudável. Claro que pode ser um ambiente mais saudável, mas eu não tenho nenhuma pretensão de que algum dia alguém entenda isso. Principalmente porque quando você está na posição de estar sendo criticado, até a gente mesmo que está acostumado a criticar os outros, quando a gente é criticado, a gente sai um pouco do prumo, entende? Então, assim, eu não tenho essa pretensão não, chefe. Agora, eu acho que algumas organizações precisam realmente... Assim, é inacreditável que a gente chegue em 2021 sem assessoria de imprensa em alguns lugares. Sim. Então, assim, não é só o fato de você não entender como funciona o jornalismo, mas você também não faz nenhum movimento para pelo menos se blindar disso. Defender. Exatamente. E assim, e o ponto que eu acho que é pior que é enxergar a imprensa como inimiga. Muito, muito legal você ter levantado isso, porque em alguns eventos que fui e tudo mais... algumas pessoas, como são muito jovens, né? Você vê que eles tratam a gente como se fosse alguém que eu preciso ficar longe. Tipo assim, um leproso. Viu, já começa a sair de perto. Exatamente. Não posso estar muito perto. Não posso nem parecer ser amigo dessa pessoa. Não posso. Você vê só, uma vez eu dei um furo grande. Não posso dizer qual é o furo, porque vai acabar revelando na fonte. E a fonte que me passou o furo me criticou por conta da informação que ela havia me passado. Dizendo que aquilo ali não era verdade e tudo mais. Eu chamei ele eu falei assim, mas peraí, eu não tô entendendo, mas você que me passou a informação. Obviamente eu confirmei em outras fontes. Sim, sim. Aí ele me disse o seguinte, poxa, mas eu tenho que parecer que sou seu inimigo, né? Porque ninguém pode achar que a gente é amigo. Eu falei assim... Pior que eu acho que eu sei o que é. Eu falei assim, meu amigo, você não tá entendendo, eu não sou nenhum leproso, nenhum bandido, nem nada. E se você sabe que isso aqui é verdade, você poderia ter ficado quieto, você não precisava ter falado nada. Entendeu? Só que desse jeito você me descredibiliza de uma forma inacreditável. Você não pode ter esse tipo de postura. Aí ele me pediu desculpas depois de um tempo e tudo mais. Mas você vê, assim, é louco, cara. E até mesmo... Enfim, algumas pessoas que estão próximas ali, como eu falei, em 2019 ali, algumas pessoas que sabiam que aquele movimento estava acontecendo. E, gente, até hoje eu sofro críticas por isso. O troço tá mais do que provado, replicado, provado 30 vezes, milhões. A Go For It saiu do Flamengo logo em seguida, o projeto quase acabou. Teve que vir a Simplicity, que já estava querendo fazer o negócio com outros lugares. E mesmo assim, até hoje, as pessoas falam assim, mas foi aquele cara que plantou aquela notícia falsa em 2019. Não é possível que as pessoas ainda não entenderam. Vamos com calma.